Vamos lá. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 3 de outubro de 2022. Saúdo e cumprimento os meus colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que se fazem aqui presentes, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gelson Sonda, o Eloy Marim e o Duda Caon, e o Milton e a sua filha, desculpa Milton, me deu um pequeno branco, e a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Neste momento, peço ao vereador Demétrio Pan para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Mensagem de alegria. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem, e curar os de coração despedaçado, e anunciar anistia aos criativos. Peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 30 de 2022. Nova Pádua, 3 de outubro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação os seguintes projetos de lei complementar e projetos de lei abaixo especificados. Projeto de Lei número 39, de 3 de outubro de 2022. Altera as condições de trabalho dos cargos de arquiteto e contador constantes no anexo 1 da Lei Municipal 535, de 26 de novembro de 2002. Projeto de Lei número 40, de 03 de outubro de 2022. Autoriza o Executivo Municipal a desafetar imóvel constante do patrimônio público e dá ordens providências. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevamo-nos atenciosamente Danley Pilate, prefeito municipal de Nova Pádua. Ao excelentíssimo senhor Michael Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 26 de 2022. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que, através da secretaria competente, troque a tabela de academia ao ar livre próxima à unidade básica de saúde, pois a mesma está com dizeres totalmente apagados e com estrutura enferrujada. Justificativa. Tal indicação se justifica pelo fato da tabela localizada na Academia do Ar Livre estar com os dizeres apagados e com estrutura enferrujada. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 3 dias de outubro de 2022, Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Ao senhor Michel Lázari, Procuradoria Jurídica. Então, não dá? Não, sim, pode ser. Assunto. Reclamação Anatel, telefonia fixa e internet no município de Nova Pádua. Prezado senhor, a Anatel, por meio deste ofício, encaminhou a OI o ofício número 38 de 2022, no qual essa Prefeitura Municipal de Nova Pádua solicita providências quanto à instabilidade nos serviços de telefone fixo e internet fixa prestado pela OI no município. A respeito, a OI informa que verificou a tal instabilidade foi ocasionada devido a substituições de postes pela concessionária de energia elétrica,
RGE, iniciada no mês de julho no presente ano, causando problemas temporários na rede local. Adicionalmente, ao longo das últimas semanas, a Oi tem priorizado e tratado as reclamações dos assinantes afetados. A Oi, para reforçar, que busca a melhoria contínua dos seus processos operacionais e de atendimento aos seus clientes. Quando eventualmente necessário, garantir celeridade e eficiência no tratamento de todo e qualquer evento que possa surgir. Na expectativa de termos prestados e devidas informações, a Oi permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que ainda se façam necessários. Atenciosamente, Grupo Oi. Ofício número 29 de 2022, 30 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Michael Morandi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pado. Ao cumprimentá-los, vimos por meio deste encaminhar a previsão de receita e da receita corrente líquida para o exercício de 2023. Nos termos do artigo 12, na Lei Complementar 101 de 2000. As previsões de receita observam as normas técnicas, legais, os efeitos das alterações na legislação, a variação do índice de preços, o crescimento econômico e de qualquer outro fator relevante, além de estar acompanhadas do demonstrativo e sua evolução nos últimos 3 anos. E da projeção para os 2 exercícios seguintes, aquele que se referem com a metodologia e premissas do cálculo utilizadas. Estas informações servirão de base para elaboração na Câmara e encaminhamento desta ao Poder Executivo, a fim de que possa realizar os trâmites necessários para cumprimento do prazo de entrega do projeto de lei à vossa casa até o dia 30 de outubro de 2022, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Darley Pilate, Prefeito Municipal. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a votação da ata 1381 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1381 de 2022. De imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem, temos o vereador Antônio Rode, vereadora Deise Bunay, vereador Demétrio Pan, vereador Gilney Smidrle e vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Antônio Rode. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, hoje aqui presente o Milton, a sua filha, o secretário Gelson, ex-vereador Eloy, o Duda e pessoas que nos assistem via Facebook, meu muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário da Agricultura, o Gelson, por ter vindo à casa e nos ter tirado, eu acho que um pouco das dúvidas que a gente tinha sobre o trabalho da nossa veterinária. Então, não é tudo como que a gente ouve, né? Segundo ela, o que ela colocou aqui, ela faz os atendimentos sim, mas as pessoas não a procuram. Daí também não tem como ela fazer, né? Vamos e viemos, daí tem que ser justo. Há uma demanda grande, né? Há reclamações, às vezes fortes, cobrando por um atendimento melhor da veterinária, mas daí a veterinária chega aqui e fala que as pessoas não procuram ela. Então daí fica complicado, porque segundo várias cobranças, ela não vai, ela não atende animais de grande porte, ela atende sim.
Segundo ela e segundo o secretário Gelson, que está aqui, ela atende sim. Então, eu acho que a gente tem que respeitar também, né, ela como profissional, e se não haver a demanda, ela não vai ter como ir atender. Então, eu acho que ela está ali, ela está na segunda o dia todo, na quarta à tarde e na sexta o dia todo. Então, eu acho que quando houver algum problema, eu acho que a gente tem que vir sim, né, ligar ou vir até ali, falar com ela, porque segundo ela faz sim todo e qualquer tipo de trabalho, menos cirurgias e coisa, porque dentro daquilo, das condições dela também. Porque como ela explicou aqui, ela não tem uma farmácia, ela não tem medicamentos, ela não tem nada. Ela pode ir examinar, né, o animal, vir até a cooperativa comprar, né, ou indicar outro profissional. Então, eu acho que a gente tem que também ser coerente, né, e não ficar julgando as pessoas à toa. Né? Então, eu acho que era isso. Mais vereadores, eu acho que vão falar. A gente ouviu cobranças fortes sobre o veterinário, mas acho que a explanação hoje ela foi bem convincente de que não se negou atendimento a ninguém até hoje. Segundo o secretário Gelson, no mandato dele, nenhuma pessoa ligou reclamando da veterinária. Então, eu acho que a gente tem que começar, né, a trabalhar juntos, porque senão fica complicado. Falando também das eleições, ontem, né, eu gostaria aqui, em nome dos republicanos, agradecer a população de Nova Pádua, né, o grande número de votos que o nosso partido fez aqui no município, e eu acho que votos importantes, né, para deputados e também para senador. Não sei se não foi a maior votação da história para senador no município, 1.489 votos fez o Mourão. Então eu acho que é mais da metade da população de Nova Pádua, e 465 votos foram computados para deputados, colocando lá na frente o nosso Carlos Gomes, né? Que eu achei até que ele faria mais. Ele fez 169 votos, mas pelo que ele ajudou o município, eu acho e vai continuar ajudando, sempre disposto, sempre aqui presente no nosso município, eu acho que ele merecia ter feito um pouco mais. Mas feliz pela vitória, e eu acho que nós do Republicano só temos que agradecer a população de Nova Pádua. Para presidente, infelizmente, não deu no primeiro turno, tem o segundo turno, e vamos votar consciente para que se faça o melhor para o nosso país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente e demais vereadores, pessoal aqui da casa. Cumprimento também ao secretário Gelson, que está aqui presente, ao Eloy Marim, ao Duda Caon, ao Milton e à Dainara também, que está aqui presente. Bom, hoje vou falar sobre assuntos direcionados à saúde. Primeiro que estamos entrando em um mês muito importante de conscientização, onde, infelizmente, durante um ano, se leva 265 mil vidas femininas aqui no Brasil.
Então, é um assunto muito importante, sim, que é a prevenção do câncer de mama e do câncer de útero. O que vou falar sobre isso? Eu estava até comentando com a minha colega Gisele, e o pessoal aqui da casa também, com todos os vereadores, pretendemos sim trazer aqui uma profissional da área para que explique esse caso a todos, né, que fique a par a toda a população. Embora muitas vezes não se leva tão a sério, todo o ano é importante vocês fazerem os exames preventivos, tanto o de mama quanto do colo do útero. Por quê? O câncer de mama, quando ele é detectado inicialmente, é muito difícil que ele eleve a um nível que gere algum problema. E assim se segue também no colo do útero. Não vamos esperar que a doença avance. E embora o cólon do útero seja algo que não é tanto comentado entre as mulheres, mas é o câncer de mama, que é o mais famoso, né? Comentado mais famoso, o cólon do útero hoje é o que mais leva vidas, mais do que o câncer de mama. Então, a gente tem lesões ocasionadas no cólon do útero que são oriundos de um vírus, o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. E isso não é vergonha. Não é vergonha, mulheres, irem ao médico verem isso. Tá? Tenho certeza que a médica que estará aqui falando, ela tirará todas as dúvidas de qualquer uma de vocês. Falo isso porque existem 3 níveis de lesão no cólon do útero. O NIC 1, NIC 2 e NIC 3. Os 3 poderão virar câncer de cólon de útero. E detectados, todos eles 3 têm como consertar, têm como cortar esse mal. Então, eu peço a vocês que não deixem de ir todo ano fazer o preventivo. Tá? Se caso ocasionar de acontecer ter uma dessas lesões, também não se afobem, porque tem como resolver. Existem cauterizações, existem conizações que cortam o mal pela raiz. Também gostaria de falar aqui sobre uma questão muito importante que foi enfatizado também na semana passada, da doação de sangue, que continua, tá? A campanha vai continuar, e estamos agora com uma prevista para os dias 18 e 19 de outubro. O que vai mudar é que não vai ser no dia de manhã à tarde, vai ser em 2 dias, durante as manhãs, devido à utilização do transporte público e a disponibilidade do mesmo. Então, serão nos dias 18 e 19, na terça e na quarta pela manhã, tá? Mas estaremos colocando, divulgando e falando sobre o assunto. Mas é importante enfatizar que serão feitas as doações para reposição de pessoas de Nova Pádua que precisam repor e de pessoas que provavelmente irão precisar. E também falar sobre a campanha da poliomielite que continua até o dia 22 de outubro. Por quê? Houve uma baixa adesão na demanda dessas vacinas. Então, crianças de 1 ano e abaixo de 5, né, de 1 ano a 5 anos, estarão fazendo essa vacina, então procurem a unidade básica de saúde. E, inclusive, voltando ao assunto do HPV, a multivacinação, ela tinha por si a vacina do HPV. Então, apenas para explicar para vocês que crianças estão já sendo vacinadas justamente para prever este futuro mal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a Aline e a Renata, o Eloy, o Duda, o Gelson, que esteve aqui primeiro explanando o assunto da veterinária, e o Milton e a sua filha. Eu também queria agradecer ao Gelson e à Laís, eles fizeram uma bela explicação. Eu acho que faltava essa explicação para nós, e teremos que espalhar pelo todo o município, que muitos estavam acostumados com Marim,
O Marim tinha farmácia junto da caminhonete dele. Hoje, a prefeitura não pode ter os medicamentos e a nossa veterinária também não pode levar junto. Ela faz os atendimentos os dias que ela está aqui. Devemos agradecer a ela pela bela explicação que ela nos deu. Quanto à nossa eleição de ontem do nosso Brasil, fazia tempo que a Serra não tinha 2 deputados federais eleitos aqui. Sempre tivemos suplentes. Essa vez elegemos 2 federais, 5 estaduais. Quanto à apuração do nosso presidente, eu acho muito estranho começar com 60%. A apuração chega no fim com 43%. Meio estranho. Teve um pequenininho problema ontem na urna que aconteceu, não vou falar aqui em público, mas as conversas que tem por aí, eu acho que Nova Pada aconteceu ontem. Não por uma pessoa estranha, uma pessoa bem conhecida minha. Ela disse que apertou o botão e já saiu o fim sem aparecer a foto. Mas muito estranha essa apuração de ontem. Começa 60% e depois chega a 43%. E o outro sobe um monte. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, os vereadores aqui da casa, os funcionários da casa Aline, Renata e André, ao pessoal que está aqui presente, aqui o nosso secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Gelson Sonda, Milton Rancan e a sua filha Dainara. Aqui quero cumprimentar o Duda também, que está presente aqui. Em especial aqui quero cumprimentar o nosso vereador e presidente Eloy Marim. Quero dizer para o senhor Eloy Marim que toda segunda-feira eu te vejo aí, ó, tu está de frente para mim ali, um dos últimos presidentes aqui da casa, fez um grande trabalho, uma pessoa respeitada aqui em Nova Pada, na comunidade. Então, para nós é sempre uma honra tê-lo aqui em nosso meio. Seja bem-vindo, Eloy. Quero cumprimentar aqui também o pessoal que nos escuta via Facebook. Senhores vereadores, eu também gostei da vinda do secretário e da veterinária. Eu, no final da safra da uva, lá eu já tinha ido lá ter uma conversa com a veterinária e tudo o que ela falou aqui para nós, ela tinha me dito lá também. E eu confesso para vocês, vereadores, que eu estava esperando que alguém viesse de novo me pedir, me reclamar comigo do atendimento da vereadora. E ninguém mais veio, porque uma coisa é a gente ouvir conversas e outras coisas é a gente ver os fatos. Porque se a gente joga fora algo e esse algo aí vai se espalhando e a gente compra como uma verdade. Então, nós como fiscais vamos ficar agora de olho, porque agora nós temos a palavra do secretário e da veterinária e agora vamos ter provavelmente a palavra do pessoal que vai procurar a gente. Então, e se o sino toca de um jeito e outro de outro, nós vamos botar os 2 sinos perto aí para ver se há um entendimento. E fiquei contente também aqui com essa nossa aqui Outubro Rosa, as nossas mulheres aí agora que elas se cuidem, que realmente o câncer ele se é inicial, tem cura. Então até vou ler essa frase aí, que é uma frase que eu gostei aí: cuidar de você é o que há de mais especial, previna-se. Então, se nós não se cuidamos nós primeiramente, não podemos esperar dos outros, né? Dos outros poderão ter compaixão de nós, mas acho que o cuidado é nós que temos que ter com nós mesmos e assim por diante. Quanto às eleições, vereador Antônio Rodi, fiquei contente que Nova Pádua entendeu que nós precisamos sim ajudar as pessoas que nos ajudam. E assim, pelo que eu vi, Nova Pádua fez o dever de casa. Então,
E eu fico muito orgulhoso que o pessoal da Nova Pádua ele entende sim de política, entende de trabalho, entende de lazer, e é isso que um grande município precisa disso aí. Então, parabéns para todas as pessoas que foram nas urnas ontem. Um pouco chateado fiquei porque a urna 36 teve problema desde manhã, eu cheguei às 3 horas, saí às 5h05 da urna, que não estava indo para frente lá. Não sei se era que o pessoal, eu acho que os colonos aí estavam todos com senha digital de tanto trabalhar, porque eu acho que era isso aí que estava acontecendo. Mas eu tinha arrancado o espinho no dedo, fui lá, passei e deu certo, mas tudo certo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento o senhor presidente e demais vereadores, aqui presencialmente Milton Rancan, Dainara, sua filha, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gelson Sonda, demais funcionários da casa, e muito boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Referente à veterinária, alguns vereadores já comentaram, então estiveram aqui prestando esclarecimentos que foram solicitados pela Câmara de Vereadores referente ao atendimento. Então, repetindo os horários, segunda, todo dia, quarta de manhã e sexta-feira, todo dia. Então, assim, por que estava havendo esse mal entendido entre as pessoas? As pessoas diziam, não, mas a gente chama, ela vem, mas ela não faz o remédio, não. Então, a veterinária da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Agricultura não tem uma clínica veterinária. Então, medicamentos não se tem e não se pode ter. Então, é por isso que ela não pode levar junto medicamento. Mas ela explicou que sempre que for chamada, ela conversa por telefone, se preciso for, se ela entende que o diagnóstico é aquele, ela pode, inclusive, passar na Copádua, buscar o medicamento, marcar no nome da pessoa e ir lá e prestar o atendimento. Uma outra possibilidade que ela pode fazer, ela se desloca até a propriedade, é só ligar, ela vai com o carro da secretaria, ela verifica o animal, se for um medicamento simples, ela mesma pode ir buscar e levar de volta e aplicar. Então, ela se colocou à disposição, ela tem sim informação para grandes animais, ela informou que ela possui ela é formada em veterinária, ela possui uma pós-graduação em veterinária de animais de pequeno porte e uma outra pós-graduação em bovinos. Então, ela pode estar trabalhando, ela atende, ela aplica a medicação. O que ela não consegue fazer? Bom, eu tenho um touro para castrar. Não, ela não tem anestesia. Aqui na secretaria ela não tem, e como ela não tem clínica veterinária, ela não tem como comprar anestesia. Não pode comprar, não vai ter anestésico, não vai ter disponível ali na Copádua, por exemplo. Então, coisas que exigem anestesia, ela não tem como estar fazendo. Nesses casos, então, ela repassa para outras pessoas. Mas sim, em todos os casos que é uma medicação simples, ela vai, ou ela prescreve a receita, se a família consegue, ou então ela mesma busca e volta para aplicar. Isso ela se coloca à disposição e faz. Que mais que temos que colocar? Acredito que ela se colocou à disposição, ela disse que vai, assuntos mais graves ela não pode estar fazendo, mas chamem, queremos ver, vamos testar, vamos tentar ver se dá certo. Caso que as pessoas precisem, liguem para a nossa veterinária e solicitem que ela venha. Vamos fazer o teste e, como o Gilney colocou, estaremos verificando. Se chegarem outras reclamações para nós estaremos indo lá e verificando junto com a veterinária e vendo, mas ela se colocou bem prestativa, ela disse que sim, que ela vai e que ela faz. Então, vamos fazer o teste, vamos tentar usufruir, vamos tentar aproveitar a disponibilidade da veterinária. E só ela não pode levar o medicamento junto porque ela não tem clínica, ela não pode comprar ela e levar lá e logo aplicar, mas ela prescreve a receita ou ela mesma busca, marca no nome da pessoa e aplica. Bom, referente à veterinária, acredito que era isso. Fica essa questão, porque nós estávamos acostumados com uma outra situação.
né, em que a gente tinha o veterinário Marim, que ele mesmo tem clínica, ele podia levar a medicação, aplicar e tudo. Mas a nossa veterinária, ela não tem clínica, ela não tem os medicamentos ali, então fica um pouquinho mais difícil. Mas se ela está disponível e se ela diz que vai, ela tem informação para bovinos, então vamos tentar, vamos acreditar um pouco na nossa profissional que está ali e vamos tentar utilizar os serviços dela, até porque se o município precisar contratar mais uma ou algo assim, a gente acaba tendo um custo a mais. Vamos ver, se der certo, boa. Se não der certo, voltamos a conversar com as pessoas. Por enquanto era isso, senhor presidente, eu tenho apenas mais alguns segundos. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna e terá até 10 minutos para seu pronunciamento. Novamente, boa noite a todos. Optei pelo tempo da tribuna para estar esclarecendo mais algumas coisas, enfim. Durante a semana passada, tivemos a prestação da avaliação, relatório de avaliação e metas fiscais do segundo quadrimestre, que esteve aqui o prefeito municipal apresentando para todos nós. Então, a partir dos dados apresentados, uma informação que passamos e que eu fiquei responsável por trazer a explicação no dia de hoje. Tá? Informamos a toda a população que a receita própria do município passou de 7% para 11,48%. Ou seja, não temos mais aquele risco de talvez sermos um município extinto porque a renda própria do município não chegava a 10%. Como é que chegamos a esse índice de 11,84%? Fórmula mágica? Algum salvador da pátria? Não. Trabalhando em cima do que é necessário. De que é composta a renda própria? Impostos cobrados aqui no município cujo valor do imposto fique aqui mesmo. Então, a partir de um trabalho em cima desses impostos, foi possível elevar esta renda própria. Fiquei então de explicar de que forma. Um dos exemplos é o IPTU. Vocês lembram, vereadores, que aprovamos aqui nesta casa o desconto do IPTU. 15% se o terreno tiver calçada e pagamento em cota única. E se não tiver calçada, então não tem os 15%, tem apenas 7% de desconto no pagamento em cota única. Então, só com esse pequeno percentual a mais que as pessoas pagaram, nos terrenos que não haviam calçada, que não tinham mais o desconto de 15%, esse valor a mais contribui para a renda própria do município. O que mais? ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O que é isso? Exemplo, serviço de máquinas. Os nossos agricultores, neste ano, bateram todos os recordes do município e foi feita uma quantidade de horas máquina na agricultura extraordinária. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. As máquinas terceirizadas são um serviço de qualquer natureza. Então, só com essa grande quantidade e o pagamento disso, aumentou a renda própria do município, né? Outro ponto ali que contribuiu para subir até os 11,84%. Também, então, foi a adesão a um programa, PIT, é um programa que avalia tributos que podem ficar aqui no município. E foi contratado um assessor jurídico, ele está verificando todos os valores que ficam perdidos e que podem ser aproveitados pelo município. E isso também foi feito. Também está sendo, e sempre vale, a questão da nota fiscal gaúcha. Haverá um programa de incentivo para essa nota fiscal gaúcha e, então, um pouco mais desses tributos todos, que às vezes parece tão simples e que muda tão pouquinho a cada cidadão, mas muda e faz toda a diferença. O próprio IPVA fica uma parcela aqui no município, né? Então, às vezes o cidadão, pagamos um pouquinho mais de IPTU, a gente foi um pouquinho penalizado como cidadão, mas a gente contribuiu para um bem maior do município. Então, dessa forma é que não existe fórmula mágica, simplesmente a receita própria aumenta conforme se vai aumentando esses tributos, essas contribuições a nível municipal.
Mas também queria ocupar esse tempo para esclarecer algumas coisas a mais dentro dessa mesma temática de mudanças, que a alteração dos projetos de lei que retirou os triênios dos professores geraram algumas dúvidas a mais. E eu quero começar dizendo muito obrigado a todos que têm a coragem de ir ali na live da Câmara e deixar seus comentários. Eu peço que todos continuem, eu peço que todos que têm dúvidas sobre qualquer assunto abordado, coloquem lá a pergunta ou questionamento, nós estamos aqui para responder. De modo algum, quando a gente responde algum comentário, é para atacar. Muito pelo contrário, se eu não responder, eu me sinto mal. Porque parece que eu estou ignorando o cidadão que está com uma dúvida. Né? Então, isso, sempre quero deixar claro, quando a gente responde alguma pergunta ali na live, ou em qualquer publicação do Facebook, se eu não responder, eu me sinto como se eu estivesse desrespeitando o cidadão. Porque ele está com uma dúvida e eu vejo e eu fecho os olhos e não respondo. Então, a primeira coisa eu sempre vou tentar esclarecer. Então, a dúvida que surgiu é referente ao fundo. Porque assim, nós retiramos um subsídio do plano de carreira dos professores e a justificativa é de que existe um déficit de 5 milhões no fundo municipal dos servidores, que é onde vai o dinheiro para os servidores se aposentarem. Então, esse déficit de 5 milhões, como é que surgiu? Alguém roubou esses 5 milhões? Como é que apareceu essa falta de 5 milhões? Né? Então, o que eu quero dizer primeiramente? O fundo é onde vai o dinheiro que se utiliza para pagar as aposentadorias dos servidores municipais. Todo mundo que é concursado pela prefeitura não recebe aposentadoria pelo INSS. Vai se aposentar e quem paga é a prefeitura. Então o dinheiro vai para lá. Que dinheiro? De onde que vem o dinheiro do fundo? 14% do salário de cada funcionário é descontado todo mês. Desconta da folha de pagamento do funcionário e vai para o fundo. 14% a parte patronal é a prefeitura que põe no fundo. Então, para que todos entendam, né? Se o salário é de R$1.000, R$140 o servidor desconta do seu salário, R$140 a prefeitura coloca. E a tal da alíquota, o que é isso? É o que falta. Então, na verdade, não deixa de ser todo o município que se utiliza o dinheiro do município e se coloca lá para completar o que falta. Então, 14% funcionário, 14% a prefeitura e 14,65% de alíquota, que todo o município contribui e se coloca no fundo. O fundo está em déficit. Quem é que roubou dinheiro? Ninguém. O fundo hoje tem 20 milhões. Tá? São 20 milhões depositados no fundo. Para que todo esse dinheiro? Para que os 97 funcionários públicos de hoje, que estão trabalhando hoje, tenham o dinheiro quando se aposentarem e recebam. Tá? E então, desse valor, como é que eu vou explicar para vocês? Ao se aposentar, o servidor se aposenta com o seu salário do momento da aposentadoria e por toda a sua vida, enquanto estiver vivo, é a prefeitura que vai pagando. Tá? Hoje tem 20 milhões, mas com os funcionários que temos hoje, fazendo o estudo que a Lumens fez, precisa mais 5 milhões para ter o suficiente para pagar a aposentadoria dos funcionários de hoje. Então, você diz que déficit de 5 milhões. Por quê? Porque com os que nós temos, funcionários que nós temos hoje, ao se aposentarem, os 20 milhões não são suficientes. Precisa mais 5. Então, esse é o déficit. Ninguém tirou, ninguém roubou, ninguém desviou. É porque precisa mais para que se consiga pagar as aposentadorias de hoje. Certo? Então, existem formas de aumentar esse valor, né? Uma delas é verificando os planos de carreira, fazendo alguns cortes. Daqui a pouco, sugestão, o que se fez a nível federal, tem que aumentar um pouquinho a idade da aposentadoria. Né? Uma vez as pessoas faleciam aos 65, 70 anos, hoje a nossa expectativa de vida chega lá próxima aos 80, tem gente que vai até os 85. Mas, se nada fosse feito, essa alíquota de 14,65, que é a parte que todo município paga e põe no fundo, se nada fosse feito já para o ano que vem, esse valor seria de 23% a 25%, varia ali. Tá? 23% a 25% do quê? Do salário de cada funcionário. Então,
Entendam, cada funcionário para a prefeitura custa, além do valor do salário, mais 14% da parte patronal e mais 14,65% da alíquota. Então, se nenhuma reforma for feita, esses 14,65% que todos pagam, passam para 25,24%, 25%, 23% para o ano que vem já. Então, era necessário fazer alguma reforma, né? E a reforma partiu por ali. Precisa ser feito outras? Acredito que sim. Mas, só para finalizar, que o meu tempo está terminando, de modo algum querer penalizar e querer menosprezar os nossos professores. Se começou por ali porque era a classe que usufrui de 2 planos de carreira. Mas deixo aqui, dou minha cara a tapa novamente, se precisar fazer outras reformas, estou aqui para aprová-las. Que temos responsabilidade perante o nosso município. Era isso, senhor presidente. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, temos uma indicação 27, que foi retirada, a indicação esta que pedia para que as audiências públicas fossem transmitidas ao vivo, mas se avalia que não há necessidade de uma indicação, portanto, está retirada. Então, começamos pela indicação número 26 de 2022. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que através da secretaria competente troque a tabela da academia ao ar livre próximo à unidade básica de saúde, pois a mesma está com os dizeres totalmente apagados e estrutura enferrujada. Está em discussão esta indicação. Vereador Vinícius Salvador com a palavra. Comentar um pouco sobre essa indicação. Foi um pedido de moradores lá por perto. Falaram que tem medo, tem muitas crianças que vão lá, ficam chacoalhando a ela, pode causar mais problemas piores e aí vão acabar comprometendo o município, infelizmente. Por isso pedi para fazer a indicação e o prefeito e secretários estarão lá para ver a melhor forma de solucionar este problema. Vereador Gilney Smidlerle com a palavra. Vereador Vinícius, sábado à tarde eu passei lá na pracinha lá, fui lá verificar o que estava acontecendo ali, inclusive lá encontrei uma moradora lá, que a Marina Menegal, lá estava fazendo exercício, tudo, e aí ela me mostrou o problema lá. Não se diz trocar a placa, o que o pessoal está se preocupando ali é que embaixo, no lado, os parafusos aí se corroeram, aí deve ser mijada de cachorro, alguma coisa, isso aí. Então é só ir lá e apertar, afirmar ela bem, para que não caia em cima de alguém que está lá. E, inclusive, senhores vereadores, eu fiquei assim, admirado, porque no pouco tempo que fiquei lá, veio gente de comunidades levar os filhos lá para fazer exercícios. Tal. Veio um morador lá do Travessão Santos Isidoro, levou lá o filhinho dele então, realmente precisa se consertar aquela lá. Uma indicação bem feita, senhor Vinícius. Com a palavra a vereadora Gisele e depois o vereador Antônio Rodi. Certamente importantes os concertos e quem sabe se pense dentro das possibilidades, os secretários avaliem, quem sabe colocar esses aparelhos da academia ao ar livre aqui junto às novas praças, possibilidade, verificar. Quem sabe já se tem o parquinho das crianças, enquanto as crianças estão ali, os pais também podem se exercitar. Possibilidade apenas. Boa indicação, Vini. Como sempre, atento e trazendo para a Câmara os problemas para que sejam resolvidos. Eu fui lá olhar também, que nem o colega Gilney falou. Eu acho que seria mais o problema é os parafusos que estão soltos ali, mas ela precisa também de um retoque, né? Dar uma pintada, dar uma reformada lá. E esperamos que se faça meio logo, porque está bem frouxo o negócio lá. E quando vê, vai cair na cabeça de uma criança, de alguém ali, depois, que nem o Vini falou, dá problemas maiores. Então, não é a gente vir aqui, colocar a indicação e ter que vir daqui 2, 3 meses cobrar de novo, como muitas das vezes acontece. Secretário Celso, se ele estiver ouvindo, vai lá dar uma olhada e é coisa fácil de se fazer, não precisa esperar 6 meses, 1 ano, que nem vem acontecendo aí. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação desta indicação. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovada. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 26 de 2022. Temos também o projeto
de Decreto Legislativo número 4, de 26 de setembro de 2022, altera e acresce dispositivos do Decreto Legislativo número 4, de 2014, que institui a sessão legislativa dos vereadores da terceira idade e dá outras providências. Então, apenas para dar uma introdução referente a este projeto de decreto legislativo, se trata da sessão da bela idade, visto que as alterações aqui propostas são que esta sessão passe para o mês de novembro e também, caso não tenha as indicações devidas pela nossa entidade da bela idade aqui do município de Nova Pádua, se faça, como já fizemos no ano passado, um processo de inscrição, onde os idosos do município de Nova Pádua, que preenchem alguns pré-requisitos, podem estar se inscrevendo a participar da sessão da bela idade. Coloco em discussão este projeto de lei. Então, Pode ser. Apenas algumas observações. No ano passado, que foi feito, às vezes se leva algumas críticas porque não se consegue cumprir os prazos ou que se a bela idade não indica, a gente fica sem nomes. Alguns criticaram que a Câmara foi em busca dos nomes. Enfim, deixar apenas esclarecido a todos que todos os vereadores aqui temos várias bancadas, todos fizeram pelo melhor, todos tentaram fazer acontecer, tentar reconhecer essa participação da terceira idade aqui na Câmara por uma noite. Então, dessa forma, a gente flexibiliza um pouquinho mais. Mês de outubro se tem uma programação bem intensa no município e deixando para o mês de novembro a gente acaba tendo um tempo maior para organizar, para ir atrás e tudo mais. Então, e caso não houver nenhum interessado, excepcionalmente algum ano, se tem previsto, então, neste decreto legislativo, que poderá, em algum ano, não acontecer. Mas, de nossa parte, faremos tudo para que sempre aconteça. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de decreto legislativo. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Só repete o voto, vereador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de decreto legislativo número 4, de 26 de setembro de 2022. Finalizada a nossa ordem do dia, passamos de imediato para as explicações pessoais. Temos inscritos o vereador Lino Pecati, a vereadora Gisele Boldrin Rossi e o vereador Antônio Rode. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, todos presentes na sala e também quem assiste em casa, nosso grande boa noite. Então, no dia de ontem, tivemos um fato importante aqui que tivemos as eleições no Brasil inteiro. Então, não podíamos deixar de comentar alguns acontecimentos e um pouco do que aconteceu nessas eleições. Certamente uma repercussão em boa parte do mundo, não só aqui do Brasil, porque outros países também acompanham. O Brasil também acompanha quando tem eleições em outros países, que às vezes têm interesses também. Mas o mais importante é nós termos o direito do voto. Cada 4 anos podemos mudar. Pensem se tivéssemos lá ditadura que 40, 50 anos, 60, manda, desmanda e o povo fica quieto. Às vezes a gente vota mais errado do que está, mas temos esse poder na mão que podemos, às vezes, mudar. Então, sobre os eleitos, alguma coisa poderá mudar. Porém, seja municipal, estadual ou federal, quando as pessoas se sentam na cadeira,
tem que pensar para todos. Vejamos nós aqui com 2.600 pessoas, que difícil que é fazer, né, fazer igualdade para todos, porque tem que ter saúde em primeiro lugar, tem que ter educação em primeiro lugar, tem que ter segurança, imagina, tem que ter estradas públicas, estradas vicinais, tudo de acordo, porque ali sai a produção, tráfego de coisas e transportes. Então, tem que auxiliar entidades, grupos que prestam serviços, promover o seu município. Então, o eleito, aquele que dirige, que administra, tem que tomar decisões quando é necessário. E decisões, se é pensar, às vezes, politicamente, para o interesse, às vezes não toma. Então, assim, administrar como pensar em todos, para ter esses assuntos, esses decretos, vida longa. Então, esperamos que quem se elege, que se elegeu, que pense para o melhor de todos nós brasileiros. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Vassi. Deixei para o momento final falar um pouquinho sobre as eleições, política, enfim. Começar com o comentário do Demétrio referente às urnas. A explicação de ter começado com uma alta votação Bolsonaro e depois ter caído aos poucos, na verdade, assim, as primeiras urnas a serem apuradas são das cidades pequenas. E a realidade das cidades pequenas é muito diferente dos grandes centros. Então, sim, era normal, era previsto que isso iria acontecer, que Bolsonaro começasse com uma grande votação e que chegasse no final da apuração que essa votação fosse caindo. Estranho é estados como Minas Gerais, em que elege deputados, senadores, a maioria da direita, alinhados a Bolsonaro, enquanto que para presidente a maior parte da população faz votos em Lula. Isso sim é muito estranho. Vamos lá, um pouquinho mais falando sobre eleições. Dizer, primeiramente, agradecer e parabenizar a todos os paduenses. Votação espetacular, como sempre, um povo ordeiro, organizado, nada de santinhos, folhetos no chão, nada de poluição visual, muitas bandeiras do Brasil espalhadas pelo nosso município, casas e veículos, pleno direito de cidadania, todos têm o seu direito de colocar e andar com ela, nem que seja os 4 anos. Questão de deputados e senadores, nosso município, nossas bancadas aqui todas elegeram deputados. Senador, acredito que todos estavam apoiando mesmo, fez uma votação histórica. Começaremos e continuaremos, aos que se reelegeram, continuaremos pedindo emendas, pedindo dinheiro e buscando, através deles, prosperidade para o nosso município. Repito o que sempre digo, sabemos que valores virão. Peço agora para todos aqui, de todas as bancadas, inclusive para o executivo que esteja nos acompanhando, que sempre que a gente pede que se possível, mandem recurso livre, que o município possa escolher onde investir. Porque muitas vezes um valor que vem destinado a um asfalto, que a gente sabe que a estrada não está alargada, que gera comentários e gera divisões entre a nossa população. Se for seguir o cronograma do que já está feito, toda a sociedade fica mais contente. Nós temos, sim, pelo menos 6 comunidades com trechos alargados e asfaltos indo para lugares que a estrada não está nem alargada. Isso eu sou contra e serei sempre, e não adianta. Não é porque eu sou contra onde foi. Eu quero que venha e eu agradeço imensamente o dinheiro que vem. Mas tem que se respeitar os cronogramas e o planejamento do município. Bom, para presidente, nos surpreendeu, nós como Nova Pádua, a maioria... Não tem o que esconder, não tem por que evitar falar em nomes, a maioria alinhados a Bolsonaro. Se surpreendeu uma votação grande num candidato. E o que eu quero pedir aqui, muito cuidado, ainda temos 30 dias, um pouco menos, temos mais um mês de campanha, enfim, agora para o segundo turno, a disputa ficou mais acirrada ainda, ou é Lula ou é Bolsonaro. E os ataques nas redes sociais. Acabei de ver, já tem pessoas de todo o Brasil xingando Nova Pádua, essa cidade de colono, que só votam em Bolsonaro, já está chovendo. E ao mesmo tempo, o que eu tenho a dizer?
E, da mesma forma, os alinhados de Bolsonaro atacando o Nordeste, já desenhando lá no mapa a Venezuela do Sul e o restante Brasil, separando. Né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer, antes que condenar os cidadãos, eu condeno, sim, quem soltou um ex-presidiário, eu condeno, sim, porque era um condenado em 3 instâncias, ele não se livrou das acusações, tá? Ele não se livrou das acusações, condenado em 3 instâncias, como é que soltaram ele? Ah, porque foi julgado em Curitiba e não sei aonde. Então, quer dizer, então em Curitiba era crime, em outra parte do país não era crime. Né? Então, dessa forma, antes de nós atacarmos entre nós brasileiros, que somos todos brasileiros, que pensamos que tem alguém mexendo, que tem alguém lá por trás que descondenou um condenado em 3 instâncias para que ele possa concorrer. Né? Então, por aí a gente já começa, vai haver ataques nas redes sociais, pedimos a todos mais um pouquinho de calma, e principalmente, nós tivemos muita votação nula e em branco no nosso município. Gente, temos uma segunda chance. Se todos os municípios olharem, aqui tem um percentual de 15% de nulos e brancos, outros municípios, média do Brasil, 20%, decidem uma eleição. Cada um tem que mobilizar os que não vieram. Era isso, senhor presidente, que meu tempo acabou. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Rode. Novamente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Milton por ter ficado até o final da sessão aí com nós, e parabéns por ter trazido a filha para que ela, né, comece a entender desde já, né, que o quão é importante a política, né, para todos nós. Porque tudo gira em torno da política, tanto a nível federal, como estadual e como municipal também. Então, parabéns, Milton, pela atitude de trazer a filha e ficar aqui nos aturando até o final. Obrigado. Voltando a falar em política, eu nem olho os comentários, porque é tiro de todo lado e nós estamos no meio. Então, eu acho que, bem colocado, Gisele, eu acho que tem que manter a calma, e eu acho que, independente de quem ganhar, vai ser o nosso presidente por 4 anos, se não for cassado, né? E dizer o quê? Torcer que faça um bom trabalho, que administre para todos. Muita gente falando em fraude, não sei o quê, porque não apareceu a foto. Eu, quando eu fui votar, apareceu a foto dos meus candidatos todos certinho lá. Aí já começa eu digo assim que é conversa de bodega, porque não é muito difícil de acontecer isso, mas cada um tem um pensamento, eu acho, né? E eu só queria agradecer em nome do Republicanos, e me ligou o deputado Carlos Gomes ontem, pediu para mim agradecer a população de Nova Pádua pela excelente votação que ele fez aqui, juntamente com a nossa deputada Fran, que não conseguiu, mas ficou suplente, que tem chances de subir se eleger o Onyx. Mas eu acho que a gente tem uma bancada espetacular, com 3 federais, 5 estaduais, e o nosso senador Mourão, né, que estourou aqui no município com quase 1.500 votos. Então, eu acho que ele tinha que mesmo ligar para agradecer, né, porque eu acho que Nova Pádua olha para a pessoa e não olha para o partido. Porque a votação que a gente fez aqui foi espetacular, e o Carlos Gomes é um cara que está sempre aqui com a gente. Inclusive, ele estava conosco, né, Vini? Na sexta-feira à noite, né, ali no CTG. Ele poderia estar em Porto Alegre, em plena campanha, poderia estar em Porto Alegre ou qualquer cidade, Caxias do Sul, onde ele conseguiria muito mais votos. E ele estava ali comemorando o meu aniversário junto com nós, ele e a deputada Fran. Até me surpreendi
O Boscato estava presente também e ele falou a mesma coisa. Ele disse de se invejar a atitude, né, dos deputados dos republicanos em estar aqui em plena campanha eleitoral, na finaleira, na véspera da eleição, né, onde eles sabem que não terão muitos votos assim, porque o município é pequeno, mas estão sempre presentes e não só como presencialmente ali, mas enviando verbas. Que nem a colega Gisele falou, eu concordo também, acho, e até cobramos isso dele lá, de mandar recursos livres. Mas é que nem ele fala, tu tem que ver o ministério que tem. Tipo, a agricultura, ele diz que não, é muito difícil tu conseguir uma verba para a agricultura. Para a saúde, lá, raramente tu consegue. E para o turismo, é o único ministério que tem dinheiro em abundância. E daí é mais fácil para eles mandar para o turismo do que para qualquer outro setor, porque diz que não é fácil conseguir emenda. Lá raramente tu consegue uma. Mas sim, ele vai pensar nisso, ele disse, porque mas já falou para nós lá. O Vini estava lá, que é muito difícil de conseguir a emenda em outras áreas, fora do turismo. E agradecer ao pessoal que esteve lá presente na sexta-feira, todo mundo. Um forte abraço e tamo junto. Era isso, senhor presidente. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo meus comentários. Tivemos a presença da médica veterinária Alaís e o secretário Gelson Sonda também, prestando alguns esclarecimentos referente à atuação da médica veterinária no município de Nova Pádua. Então é importante também para nós que somos os disseminadores de informação também estar sabendo quais que são os procedimentos, principalmente nessa que era uma das questões bastante comentadas aqui pelos nossos vereadores. Então, muito importante essa aproximação. Tivemos bastante esclarecimentos, né, vereador Gilney? De fato, temos que ter a consciência que algumas coisas, infelizmente, não podem funcionar como funcionavam antigamente, quando, no caso, tínhamos o Marim, e não é porque A, B ou C não pode, tem muita coisa ali envolvida, onde o Marim também prestava um serviço à parte do que ele era contratado no município de Nova Pádua. Era muito mais cômodo para os nossos agricultores, mas, de fato, o que você tem ali é uma nova médica veterinária que tem a sua pós-graduação também em bovinos. Então, quando dizem que não sei, não sabe isso, não sabe aquilo, claro que saber tudo talvez ninguém saiba, mas ela também tem a sua especialização em bovinos e, de fato, a gente que comece a mapear essas reclamações também entendeu porque elas vêm. E o horário, segunda o dia todo, na quarta-feira na parte da manhã e na sexta-feira também o dia todo. Também um pouco tristes com a notícia, né, que a nossa inspetoria veterinária ela foi negada pela terceira vez. Foi nos passado que, devido à troca da fiscal, que tem a regência ali de Nova Pádua, Flores e São Marcos agora, pelo que nos foi nos passado, e foi recusado por 3 vezes devido ao fato que Nova Pádua não tem demanda suficiente para ter uma inspetoria veterinária em nosso município. Isso foi o que nos foi passado, e a sugestão que já deixamos ao secretário Gelson é que se continue nesta tentativa para trazer a inspetoria veterinária aqui para o município de Nova Pádua, que iria facilitar e muito a vida de quem tem animais, principalmente de grande porte. O assunto também não poderia ser outro. Eleições no dia de ontem,
um belo ato pela democracia, se assim podemos dizer. Acredito que no Brasil todo foram raros os acontecimentos de alguma turbulência ou de brigas, discussões. Claro que a gente não pode se atentar às exceções. Não podemos controlar 200 milhões de votantes. Mas é de parabenizar, sim, na grande maioria, a educação do povo brasileiro nesse momento tão importante que passamos, possivelmente depois da redemocratização, um dos momentos mais importantes, no meu ponto de vista. Fato é que teremos segundo turno, tanto as eleições federais quanto estaduais. Federais pelo, como é que vamos falar, ex-presidente, enfim, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente Jair Bolsonaro, e aqui no governo do estado, o ex-governador também, Eduardo Leite, e o Onyx Lorenzoni. Então, segundo turno, somos obrigados nós aqui, obrigados não, mas temos que cumprir o nosso dever de votar tanto para o nosso governador quanto para o nosso deputado. Feliz, pelo nosso presidente, feliz pelas votações que tivemos também, que tivemos a nível de deputados, tanto deputados federais quanto estaduais, citando os mais votados aqui do município de Nova Pádua: Maurício Marcon, Afonso Ramos, Mar Terra, Carlos Gomes, Sérgio Tura, que não foi eleito, Marcel Van Hatten, e dentre os que mais nos visitam e que possivelmente tenhamos mais contatos, Covatti Filho e o Tenente Coronel Zucco, que foi uma surpresa positiva, né, apenas puxando um pensamento de quão importante e quão efetivo é o fenômeno das redes sociais, né? Você vê os candidatos com a maior expressividade de votos, tanto a nível federal, no quesito deputados estaduais e federais, é um fenômeno quase que nacional, termos essa grande influência das redes sociais, e com certeza é o quarto pilar da democracia no nosso país. Então, que bom também que, quem sabe, num futuro próximo, a gente tenha ainda mais deputados e candidatos, cada vez usando menos os recursos públicos, e, em contrapartida, esse dinheiro vai sobrar para as áreas que são deficitárias no nosso país, quanto a saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Mas, novamente, Nova Pádua, a cidade mais bolsonarista do Brasil, para a alegria de alguns, para a tristeza de outros. E como bem disse a vereadora Gisele, os ataques já começaram, né, nas redes sociais, pelos dois lados. A gente não devemos pegar as exceções, como eu disse, como todo, mas infelizmente ataques pejorativos à nossa cultura, aos nossos costumes. E o que a gente pode dizer, né? Se defender e apenas pedir que façam uma comparação, se Nova Pádua é a cidade mais bolsonarista do Brasil, com 84% dos votos em primeiro turno. Eu não me recordo o nome da cidade, mas uma cidade lá da Bahia. Piauí. É? Piauí? Do Piauí, eu li Bahia, então me equivoquei. Mas enfim, 96% dos votos para Lula, foi o que eu li lá. E eu peço que façam a comparação, então, se querem um Brasil mais parecido com Nova Pádua, ou se querem um Brasil mais parecido com essa tal cidade aí, se querem os costumes, a segurança, todo o respeito que se tem aqui entre pessoas no município de Nova Pádua ou de outras cidades.
E, de novo, não vamos pegar as exceções. Vão dizer, mas fulano de tal brigou com a mulher, não sei o quê. Gente, quantos casos que existem aqui no município de Nova Pádua? Aí vamos usar as exceções? De fato, é só fazer comparação. Vão me dizer, mas Nova Pádua é fã do Bolsonaro, são tudo cego e não estão nem sabendo o que o cara faz, que vão votar sempre no Bolsonaro. Tá, mas em 2014, por que foi a cidade mais aecista do Brasil? Mas então é o quê? Tem que decidir, é fã do Aécio, que era de um partido, do Bolsonaro, que era de outro? Ou será que é uma comunidade que entende, que tem valores fortes em cima de trabalho e em cima de valores de comunidade e entende o quão ruim pode ser um governo ou uma interferência que se tenha de cima para baixo. Então eu acredito nisso, não acho que sejam pessoas, na sua grande maioria, fanáticas, apenas que têm noção do quão bom ou quão ruim pode ser uma coisa ou outra. E acredito que por ser uma cidade pequena, Guaribas, Piauí, 92. Então comparem lá, Guaribas, Piauí, comparem o que é Guaribas, Piauí e o que é Nova Pádua e depois me digam o que preferem. E para o que o vereador Lino falou, de fato, né, comentei também, é muito bom a nossa democracia, que a gente pode votar a cada 4 anos e se quiser troca e tudo mais. Agora eu pergunto, qual que é o candidato que está no segundo turno das nossas eleições, que apoia as ditaduras que não trocam há 30 anos de presidente, que manda prender opositor? Quem que será? É bonita é tão bonita a nossa democracia. Apoia regimes cubanos, venezuelanos, bolivianos, chineses. O que vai falar? Tu entende? De novo, não é nem a nossa população não tem culpa nenhuma, o Nordeste não tem culpa nenhuma. De fato, a gente muitas vezes escolhe o lado que mais nos defende, e se eles entendem por assim, é nosso dever como cidadãos a gente alertar para o caminho, e se não for o caminho que a gente imagina ser o melhor, paciência, né, Tonico? Vamos lá, vamos dar o nosso bom exemplo, como sempre, e torcer, né? Torcer para que as coisas dão certo, porque torcer contra o próprio país é uma lástima, é uma vergonha, se omitir da responsabilidade que temos como eleitores e como brasileiros perante a situação que a gente vive. De fato, é uma lástima, é uma pena que a gente tenha diversas situações espalhadas por todo o nosso Brasil. Então, 30 dias de campanha, peço à comunidade paduense encarecidamente que se respeite esses ataques. Eu já vi uma gurizada aí, parabéns, respondendo com muita educação. O leite, a carne, os grãos, as frutas, as verduras não saem de um povo fascista, não sai de um povo debochado, sai de um povo que só quer trabalhar e que as coisas andem no melhor caminho possível. Então, respeito a todos e que a gente seja mais um exemplo para o nosso país. E o futuro nos dirá quem está certo ou quem pelo menos possa dizer que estava trilhando um caminho um pouco mais próspero. Escolhas políticas, né, para finalizar, tu ser um pouco mais de direita, um pouco mais de esquerda, tu achar que o governo tem que ser um pouco maior, ou o governo tem que ser um pouco menor, ou que uma estatal tem que dar lucro, ou que ela tem que dar prejuízo, porque ela deveria servir à população. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Isso é das virtudes de cada pessoa e do que cada pessoa imagina para a sua vida, a sua comunidade, o seu país. Se for pensar nas políticas públicas de Nova Pádua, a Nova Pádua é uma cidade perante política que tem muitos benefícios à sociedade. E isso são políticas públicas de algumas coisas que dão certo pelo lado mais da esquerda. Mas aqui em Nova Pádua prezamos muito pelo que é certo,
pelos valores, pelo conservadorismo com o dinheiro público, pela prosperidade das nossas famílias e dos nossos filhos, dos nossos negócios, dos nossos netos. E tanto é que diversas vezes se tem votações aqui na nossa casa preocupadas com o futuro dessa cidade. Então, que a gente saiba respeitar, saiba entender o próximo e faça a nossa melhor escolha possível. Segredo nenhum, né? Acredito que a maioria dos vereadores aqui tem lado e cabe a nós também, tendo lado, fazer a nossa parte. Para finalizar, agora sim, nesta semana iniciam os ensaios do vereador Júnior, que irá acontecer também no mês de novembro, por uma solicitação também da vice-diretora Vivi Copelli. Então, temos os 9 inscritos. Quinta-feira de manhã teremos o primeiro ensaio com esses 9 jovens. Vou apenas citá-los aqui, para nós fazer um encerramento em grande estilo. Afinal, este foi um projeto de lei que eu participei, o vereador Vinícius participou também, prefeito da lei participou, e é uma forma também de nós exercermos e criarmos esse sentimento de pertencimento e democracia aos nossos jovens. Então, a Rafaela Fernandes dos Anjos, Giovana Rancan, Letícia Moreira, Marcos Daniel, Pietro Reginato, Leila Rec Fabian, Vanessa Debon, Manuela de Souza Rosa Ramos e Renan Rancan. Esses serão os nossos 9 vereadores júniores que quinta-feira estarão aqui no primeiro contato para entender como é o trabalho da Câmara de Vereadores e para a gente já estar organizando o funcionamento e os próximos ensaios. Então, que bom, parabéns a esses 9 jovens, parabéns às famílias que apoiam e incentivam, e um agradecimento especial também à vice Vivi Copelli, que se esforçou muito também para estar intermediando os alunos para que eles participem desta sessão dos vereadores júniores. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 3 de outubro de 2022. Uma boa noite a todos e tenhamos todos uma boa semana.